Sabe aquela conversa de família? Quando alguém sempre te pergunta: "E aí, quando você vai namorar? E aí, quando você vai ter um bebê? Quando você vai me dar um filho de verdade?" E você só pensa: "Cara, se eu mal consigo pagar meu aluguel, como que eu vou ter um filho e colocar um filho nesse mundo?" Ou até mesmo ter um relacionamento sério com alguém nos dias de hoje. Por que será que a galera da nossa geração simplesmente não tá tendo mais filhos como antigamente? E olha só, não é só aqui no Brasil não, viu? Isso tá rolando no mundo todo. Países como Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Europa, que se vocês acompanham notícias, vocês estão vendo o que está acontecendo nos países europeus, em Portugal, a baixa taxa de natalidade que está acontecendo lá, e questões econômicas, questões culturais que eles estão enfrentando. Então isso não é apenas uma questão de ter ou não ter filhos hoje, é muito mais complexo. E não é sobre não gostar de criança, não é sobre ser egoísta, é sobre uma mudança gigante que está acontecendo na nossa sociedade e como isso significa e afeta você, jovem, que está tentando construir sua vida. Então bora falar sobre isso. Mas antes de começar aqui, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar alguma coisa aleatória, como pão ou qualquer coisa aleatória, que ajuda muito no engajamento do vídeo, que distribui para mais pessoas. E se você fizer isso, eu vou deixar um like no seu comentário, beleza? Então, vambora. Bom, para começar aqui, se eu te dissesse que o maior vilão dessa história toda mora no seu bolso, ou melhor, a falta dele, que é o nosso dinheiro, o nosso poder monetário. E vocês estão cansados de ouvir por aí que o custo de vida em vários países, mas em específico aqui no Brasil, tá um absurdo. Coisas básicas que a gente almeja, por exemplo, ter uma casa, um carro, ou até mesmo sair o final de semana, ter algum hobby, um lazer, você não consegue ter porque tudo está caro, o seu poder monetário está cada vez diminuindo, o salário que antes era um bom salário antigamente, hoje em dia você não consegue se autossustentar. Então ter um filho hoje, nos moldes de hoje, nessa questão toda de financeira, é um investimento altíssimo e de risco. E eu não estou apenas dizendo por falar, tem vários relatórios da ONU e da OCDC que mostram a economia mundial que batem sempre nessa tecla. O custo de vida exorbitante que a gente está vivendo é um dos principais motivos para a galera estar pensando 2, 3 vezes antes de ter um filho, principalmente entre os jovens. E não é frescura que muitos pais jogam na mesa, ou parentes, ou amigos, enfim, que jogam sempre esse argumento: "Ah, mas filho é uma bênção, se você tiver um filho você vai conseguir conquistar mais coisas, isso, aquilo, você tá demorando demais para ter filhos". Só que, cara, só pensar um pouco aqui comigo. Antigamente, se você parar um pouco para analisar, com um salário só, dava para sustentar praticamente uma família inteira. O pai trabalhava, a mãe ficava em casa cuidando das crianças, tinha casa própria, carro, comida na mesa, tranquilo. Só que hoje, rapaz, cara, com 2, 3 salários você não consegue mal pagar um aluguel, uma conta de luz, uma conta de internet, mercado, transporte. E olha, eu nem estou falando de luxo, sabe? Eu estou falando do básico mesmo. E só para vocês terem uma noção, tem um estudo de 2023 lá nos Estados Unidos que mostrou que criar filhos até os 18 anos é um custo, em média, veja bem, de US$ 310.000. E eu não estou nem contando a faculdade ainda. E aqui no Brasil, uma pesquisa calculou que criar um filho até os 23 anos, mais ou menos, custa cerca de R$ 2 milhões. E a realidade é que a maioria das pessoas nem vai nem juntar isso na vida toda, cara. E olha só, você olhar para o seu salário hoje, você consegue pagar um aluguel sozinho? Você consegue comprar as coisas que você tem que comprar, o básico do básico? Você consegue ter uma casa, um carro, consegue ter um plano de saúde? Então todas essas coisas forem não, como é que você vai ter um filho? Ou até mesmo ter um relacionamento para posteriormente criar um filho? Então aquela história que, filho sempre vem na hora certa, Deus dá conforme a necessidade. Cara, os jovens de hoje não estão mais comprando esse papo, não estão comprando esse papo de coach. E com razão, porque a ansiedade de não conseguir dar uma vida digna para você mesmo, ainda mais para o seu filho, é real, é brutal. Ninguém quer criar uma criança passando aperto, porque eu não sei a maioria de vocês, mas eu acredito que grande parte passou situações na sua vida ruins, situações difíceis, né? Posso trazer até mesmo ao meu respeito. Eu nunca passei necessidade na vida, fome, essas coisas, mas eu passei muita vontade. Então eu não quero trazer essa realidade passa na vida do meu filho, porque ninguém quer ter que escolher entre pagar o aluguel ou comprar uma fralda para o seu filho. E isso não é egoísmo da nossa parte, das pessoas que não querem ter filho no momento. É puramente responsabilidade. Ter filho deixou de ser apenas uma questão emocional
lá antigamente, que era assim que acontecia, e hoje virou uma decisão financeira estratégica. E quando o cenário é instável, muita gente prefere adiar ou até mesmo nem cogitar essa ideia. Mas olha que interessante, não é apenas sobre dinheiro. Se fosse só a questão financeira, países muito ricos teriam altíssimas taxas de natalidade, que nem eu citei para vocês anteriormente, porém eles não têm, porque está acontecendo uma mudança cultural gigante. Antigamente, né, o script da vida perfeito, o ideal perfeito, que era bem definido, você terminava a escola, o colégio, arrumava um emprego, casava, tinha filho e se aposentava, né? Era um roteiro perfeito. Era uma receita de bolo, né, que todo mundo seguia. E se você não seguisse, você era visto como esquisito, problemático, incompleto ou outros adjetivos. E isso afetava principalmente as mulheres. A sociedade cobrava muito delas. Mulher tem que ser mãe, senão não se realiza. E até hoje ainda tem esse discurso, né? Só que antigamente essa pressão era muito mais absurda. Tanto é se vocês conhecem pessoas mais velhas, seus avós, seus tios, pessoas com mais idade, você vai ver que muitas delas casavam bem novas, sabe? Até mesmo de menores, por uma questão familiar, uma questão cultural. E se você perguntar para elas, ah, mas por que você casou? Você casou porque amava, né, o fulano, o ciclano? Ela fala que não. Ela casou por simplesmente pressão e porque era o que tinha naquela época, entende? Só que hoje todo mundo tá questionando tudo, e isso é notável. A galera percebeu que dá pra ter uma vida completa, feliz e realizado, sem necessariamente ter filhos. Você pode viajar no mundo, focar na sua carreira, desenvolver hobbies, cultivar amizades profundas, fazer trabalhos voluntários, descobrindo um propósito maior na vida. E tem até um estudo recente da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que mostrou que a satisfação com a vida de pessoas sem filhos é praticamente igual à de pessoas com filhos. Ou seja, o filho não é a chave automática para o ápice da felicidade sua, como a gente sempre foi ensinado, entende? E outro ponto que eu não falei para vocês é a respeito, né, dessa mudança cultural, principalmente quando envolve as mulheres. E eu já fiz um vídeo aqui a respeito, né, sobre a questão de que pessoas inteligentes têm menos filhos, e isso tem vários embasamentos. Dados do Banco Mundial mostraram que quanto mais educação voltado para o feminino, né, na mulher, tem uma tendência a ela ter menos filhos. Não porque a educação faz você não gostar de criança, mas porque abre um leque de possibilidades e faz você pensar mais criticamente sobre suas escolhas. Eu sei que cada um vai ter uma opinião sobre isso. Se vocês quiserem mais detalhamento, vocês podem assistir o vídeo que eu já fiz, depois que terminar esse, que vai dar mais um embasamento. O outro ponto crucial é que a ideia de que ter filhos é obrigação perdeu força, perdeu o sentido. E tem outro lado também, a ideia de aproveitar a juventude ganhou muito mais força hoje. A galera de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, até 40 e poucos, quer viajar, quer conhecer culturas diferentes, quer experimentar coisas novas, quer focar no autoconhecimento, viver experiências, né, basicamente. Que uma vez que você tem filho, ficam muito mais difíceis de fazer. Não que você não possa, mas fica mais dificultoso. E não é egoísmo, é simplesmente uma mudança de prioridades, essa é a palavra. Você tem outras prioridades que, ao seu ver, é mais importante. E a geração dos nossos pais, nossos avós, praticamente viveu para trabalhar e criar filhos. É só vocês perguntarem para os seus avós aí, seus pais, que é nítido isso. Muitos deles deixaram de fazer seus hobbies, suas coisas que gostavam, para simplesmente focar no trabalho e criar seus filhos. É só que essa nova geração e a outra que está vindo quer viver experiências completamente diferentes. E, sinceramente, aqui não tem nada de errado nisso. Cada um sabe onde encontra sua felicidade. E além disso, um fator que está conectado com tudo isso que eu falei para vocês é a questão da educação e a carreira. Ó, vamos pensar juntos aqui. Antigamente, a galera terminava o ensino médio ou até menos e já ia trabalhar. Com seus 20 e poucos anos já estava ganhando um salário decente, já podia pensar em casar e ter filho. Só que hoje, meu amigo, a galera tá estudando até os seus 25, 30 anos, faz faculdade, faz pós, faz mestrado, faz curso disso, certificação daquilo, porque o mercado exige muito mais qualificação do que antes. E enquanto você está estudando, você não está ganhando dinheiro, ou está ganhando um pouco. Você está investindo no seu futuro, mas isso adia tudo. Adia independência, adia casamento, adia filhos, adia ter relacionamentos. E tem até o estudo do IBGE que mostrou que a idade média do primeiro filho no Brasil subiu de 21 anos em 1990
para 27 anos em 2023. São 6 anos de diferença. Em países desenvolvidos, veja bem, tá batendo os 30, 31 anos. E olha, nessa questão faz até sentido. Se você passou a sua vida inteira estudando, fazendo força para construir uma carreira, construir um patrimônio, você não vai simplesmente largar tudo aos 25 anos para ter um filho. Você quer colher os frutos do seu esforço primeiro, especialmente as mulheres que ainda enfrentam muita pressão no mercado de trabalho. Quantas histórias que a gente já não ouviu de mulher que perdeu promoção porque engravidou ou foi demitida depois que voltou da licença maternidade. Então, muitas mulheres têm esse tipo de pensamento: "Cara, eu ralo anos para chegar onde cheguei, não vou arriscar tudo na minha carreira agora". E tem outra coisa, criar filho hoje exige muito mais dedicação do que antigamente. E não é só botar no mundo e deixar crescer, como a gente já presenciou muito isso. Lá atrás as pessoas tinham 5, 6 filhos, mas você vai ver como era a vida deles, eram jogados aí no mundão, jogado na rua, não tinha aquele cuidado com mais atenciosidade, com mais dedicação, entende? E hoje, né, mudou completamente. Hoje você vai ter que ter muito mais dedicação, né, vai ter que acompanhar a escola, atividades extras, psicólogo se precisar, dar uma atenção de qualidade, estar presente emocionalmente, fisicamente, e é um investimento gigante de tempo e energia que muitas pessoas não querem, ou nem mesmo cogitam, porque é muito melhor eu focar na minha carreira do que simplesmente não ter tempo nem mesmo para mim, sabe? E o último tópico, que ao meu ver, na minha opinião, é uma justificativa dessa baixa natalidade que está acontecendo no mundo todo, ainda mais aqui no Brasil, é a questão em si dos relacionamentos. A superficialidade dos relacionamentos, a falta de comprometimento, as exigências além da tabela FIP que acontecem. E isso, cara, cansa. Você não consegue mais conhecer alguém na escola, na igreja ou no seu bairro, namorar, noivar e casar e ter uma família, porque hoje mudou completamente. Eu sei que existem exceções, mas lá atrás era muito mais fácil, né? Você conhecer alguém, sei lá, no seu bairro, na sua escola, que vocês namoravam, noivavam e casavam e construíam algo sólido. Só que hoje, cara, é tudo mais superficial. Ainda mais as exigências que estão além daquilo que a pessoa tem a oferecer, voltado um pouco para os homens, a maioria exige que um homem seja isso, aquilo, que tenha carro, casa, moto, uma conta bancária X, que ganha Y. E sendo jovem, que os jovens que ganham isso são exceções, e o detalhe, muitas vezes ela não ganha nem metade que aquilo que ela exige, e a galera fica pulando de relação em relação, buscando sempre algo melhor, sempre achando que tem alguém mais compatível, que é alguém que vai mudar a realidade dela, aquele famoso status, na próxima esquina. E é uma realidade que a gente tá vendo. O fato que os relacionamentos estão tão superficiais, tão instáveis, ao meu ver, não é a opção você ter uma base para ter um filho. Ninguém quer trazer um filho, ninguém quer trazer uma criança para o mundo e 6 meses depois terminar o relacionamento e ter que lidar com guarda compartilhada, pensão, toda aquela complicação que vocês sabem que acontece. Então a galera espera ter certeza, espera o relacionamento estar sólido, né, você conhecer a pessoa. E às vezes, cara, essa certeza nunca vem, ou quando vem, já tá lá para os seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. Se os vínculos de um relacionamento estão cada vez mais frágeis ou com uma exigência muito maior e demora muito para você se consolidar, para você conhecer a pessoa realmente, então o planejamento familiar, ter uma criança, colocar uma criança no mundo, também vão ficar muito mais distantes. Então, em suma aqui, basicamente é a questão da economia, a sociedade, a mudança cultural, o clima, os relacionamentos, a questão da responsabilidade, o uso mais racional da coisa toda, e que os jovens dessa nova geração, até as pessoas que têm idade, não é que é egoísta ou é que é irresponsável, mas sim de que ter um filho deixou de ser um passo automático para ter felicidade, para ser completo, entre aspas, e virou uma decisão complexa que envolve dinheiro, estabilidade, propósito de vida, relacionamento e visão de um futuro que é incerto. Mas enfim, eu quero saber de você. Você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei aqui? E se você tem um tema de vídeo, assim como foi de hoje, que foi sugerido pelo inscrito Mário Moreira Alves, que ele sempre está aqui comentando, deixa aqui nos comentários. E se você quer ter mais prioridade na sua sugestão, deixe junto com o Valeu Demais. E tem algumas formas que vocês podem me ajudar a me manter nessa plataforma, dando um incentivo a mais, tanto no Apoia-se, lendo o QR Code ou copiando e colando o Pix que eu deixo na descrição.
E da forma grátis, vocês podem deixar o seu like, comentar qualquer coisa aleatória para engajar o vídeo ou a respeito do tema e se inscrevendo no canal. No mais, desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.